Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina, jamais associeis as obras infrutíferas, aqueles que seguem segundo as más obras, aqueles que não permitem ser aperfeiçoado segundo o bom caráter do qual o Senhor pode manter, assim como Ele tem nos mantido pelo aperfeiçoamento do seu espírito. E jamais louvai as atitudes dos ímpios, antes condenai-as constantemente, a fim de que a palavra diz que aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, porque o Senhor disse: quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não me vereis mais, aqueles que estão apartados daquele que tudo opera e executa. Da justiça, porque ele foi justificado para casa, e assim justificará aqueles que nele depositam a confiança, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia. Do juízo, porque ele já trouxe juízo sobre o poder do príncipe do ar, aonde a palavra diz que atua nos filhos da desobediência, e o Senhor é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. A palavra diz que tanto o cavalo como o cavaleiro nenhum persevera, porque o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Fiel e verdadeiro, aquele que a palavra diz que é a estrela da manhã, o Shalom para aqueles que nele depositam a confiança, é o príncipe da paz, da qual se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e traz a paz que excede todo o entendimento para aqueles que estão em Cristo. Mas ele disse: nem pensais que vim trazer paz ao mundo? Ao mundo vim trazer espada, vim trazer ira, indignação, onde dia após dia temos contemplado aquilo que o homem está a ceifar segundo a sua própria ignorância, daqueles que retrocederam e rejeitaram a verdade, assim como o Senhor os rejeitou e traz a sua ira e indignação. Porque ele tem uma espada afiada a ponto de dividir a alma do espírito, e dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a semear, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, aonde ele nos ensina que pelos seus frutos os conhecereis, pelos frutos que se conhece a árvore. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Assim como ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo. A palavra diz que alguns iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Ninguém, segundo, se não for aquele que é o elo da perfeição, pode produzir. Por isso estamos como ramos da videira verdadeira, aquele que nos sustém, que nos ajuda, que não tosqueneja e não dormita, e nos justifica. O Senhor é aquele que traz juízo sobre todo ser que respira, e assim a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik e o justo, assim como os que servem o racham e o maldoso, e estão sendo expulsos. Porque dele não se permite escarnecer. Lá do alto ele ri com desprezo daqueles que zombam.
da sua verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.